Este é o primeiro debate sobre a mulher no desporto. Tenho comigo hoje Fernando Correia, apresentador no canal Sporting TV, comentador na TVI e com um programa na Rádio Amália, Bancada Central, todos os dias. Tenho também Mário Fernando, que é jornalista há 27 anos e editor de desporto na TSF, e Nuno Matos, que é relator na Antena 1 e viu o seu relato que fez do jogo Portugal-Suécia correr o mundo. Também ele correu os 4 cantos do mundo e é considerado um dos melhores relatores em Portugal. Eu gostaria de começar com o Fernando. Como é que hoje, já tem uma carreira longa, como é que hoje se vê a mulher no desporto, como jornalista desportiva, comparado com uma duração de 20 anos, há 20 anos atrás e hoje? Antes de mais, obrigado por me terem convidado. Fico contente por estar aqui por 2 razões. Porque estou convosco e conheço o vosso trabalho também enquanto estudantes e sei que estão a fazer aquilo que eu gostaria de ter feito no meu tempo, mas não havia universidade, nem faculdade, não havia nada que nos ensinasse comunicação social ou ciências da comunicação, ou fosse o que fosse. E, portanto, digamos que o nosso trabalho era um pouco à base daquilo que íamos aprendendo com os outros, com os mais velhos. E depois, porque estou aqui ao pé de 2 profissionais, meus amigos, de quem gosto muito, os quais respeito, com os quais trabalhei, curiosamente, tanto na TSF como na Antena 1, muito embora eu seja um pouco mais velho, ligeiramente mais velho que o Nuno Matos. E por outro lado, em relação à pergunta que me fizeste, a ideia que eu tenho é que, mesmo num conceito de 20 anos e numa diferença de 20 anos, há algo de relevante a dizer. Neste momento, o papel que a mulher desempenha no desporto e na vida é completamente diferente daquele que desempenhava há 20 anos, para melhor, como é evidente, e vai ser assim progressivamente, vai conquistando mais espaço por direito próprio, como é óbvio, não pode deixar de ser. Aliás, o contrário é que seria qualquer coisa de condenável. E em relação àquilo que a mulher está a fazer neste momento no desporto e aquilo que fazia como jornalista, como comentadora, como repórter, não tanto como relatora, enfim, vale o mesmo que vale o trabalho masculino. Para mim é perfeitamente igual. Neste momento há pessoas do sexo feminino que apresentam programas de rádio e televisão muito bem, há repórteres de rádio e televisão femininas muito boas, trabalham muito bem, há repórteres que sabem aquilo que dizem em termos de comentário, também tenho ouvido em várias estações de rádio e também em televisão, mormente na televisão, pessoas que trabalham fantasticamente nesta área. Estou-me a lembrar da Cláudia Lopes, mas podia lembrar-me já da Mónica Jorge, que está a fazer um trabalho muito interessante também, e por aí fora. Portanto, estou inteiramente ao lado daqueles que concedem à mulher o mesmo papel do que o homem tem em relação também ao desporto. Relativamente ao relato, tenho algumas condicionantes que no fundo são condicionantes formais, não é? Talvez por hábito, talvez por uma questão de mecânica do próprio relato, da voz, do entusiasmo, da alegria, do extravasar de emoções, o homem tenha maior capacidade para isso do que a mulher, e ninguém pode levar a mal. Mas, por outro lado, acho que há modalidades que podem ser relatadas pela mulher. Acho que a mulher fica muito bem se fizer um comentário, um relato, uma narração, uma reportagem sobre natação, atletismo, voleibol, aquilo que se quiser. Podemos dizer, mas essas modalidades não têm tanta visibilidade. Mas, na minha opinião, acho que temos que aproveitar o que a mulher tem de melhor, pode fazer de melhor, e aquilo também que o homem pode fazer de melhor. Portanto, não há aqui uma divisória, não há um compartimento entre a mulher e o homem. Agora, acho que o homem pode fazer melhor algumas coisas e a mulher pode fazer melhor outras. Só isso. Nuno, para também o introduzir, Nuno, concorda com o que o Fernando disse agora sobre o relato, de o homem ter essa maior facilidade com o extravasar das emoções? Referia mais especificamente ao futebol, futebol masculino, do que a mulher estará mais apta para alguns desportos mais que não são tão vistos, mas isso que têm adeptos. Antes de mais, muito obrigado pelo convite, que me foi interessado. É com prazer que estou aqui, não pela primeira vez, porque já cá estive em outras ocasiões a participar em debates, e é com muito gosto que estou aqui com o Fernando e também com o Mário, o Fernando Correia, que serviu de grande inspiração também para aquilo que é hoje a minha carreira. Falar então da mulher, não é?
falar da mulher. Atenção, focaste em um aspecto que é importante. Será que a mulher está preparada para realmente desenvolver o seu trabalho com qualidade, com credibilidade, a nível do relato desportivo? Sim, porque antes as mulheres, quando chegavam às redações, e o Fernando pode também falar disso, eram encaminhadas especialmente para as modalidades chamadas modalidades as modalidades amadoras, não tanto o futebol, porque o futebol tem uma metodologia própria e havia sempre a ideia que a mulher teria essa dificuldade de se enraizar e de alguma forma de poder desempenhar um bom papel a esse nível. Agora, e mais femininas, a ginástica. Exato. É verdade. Atenção, a mulher tem uma coisa que o homem não tem. Como vocês sabem, tem a sua beleza natural e isso é um bom aliado, mas também é um bom aliado para ela. Eu falo nas televisões, por exemplo. Agora, há uma crescente procura das mulheres pela editoria de desporto, que as mulheres hoje têm conseguido lidar com esse preconceito que aqui já falámos. Hoje temos mulheres nos jornais, nas rádios, nas televisões. Eu tirei algumas notas de algumas colegas nossas. A Cláudia Martins, na Antena 1, faz o papel de repórter desportiva, está no relevado, isso era impensável. E faz bem. Ela conseguiu entrar na dinâmica do relato, naquela linguagem própria da bola, e é bem vista e foi bem aceito. Temos a Cláudia Lopes na TVI, a Sofia Matos na TVI, a Bárbara na Bola TV, a Inês Gonçalves na RTP e a Helena Sousa na Sport TV. Olha que engraçado. Há a ideia de que a mulher, acima de tudo, nas televisões, tem um papel, muitas vezes... secundário. Não, mas não tem um papel muito ativo, isto é, eu não queria falar num papel decorativo ou na questão da imagem, mas era importante para a mulher ter um papel mais interventivo. Por exemplo, eu não conheço nenhum programa, Fernando, ao contrário dos programas desportivos, e Mário, que existem nas televisões, de opinião. Não há nenhum programa com mulheres a darem a sua opinião, e tenham uma intervenção mais clara nesses programas. Agora, por exemplo, esta colega Helena Sousa, ela hoje faz comentários desportivos na televisão. Portanto, há aqui um avanço, tal como a Cláudia Martins aparece na reportagem de pista. E o Fernando pode falar, porque penso que na década de 70, Fernando. Cláudia Lopes, sim. Na década de 70, Maria Leonor e a Aida Maria. Aida Maria. Maria Leonor nunca fez nada de futebol. Aliás, a Maria Leonor, se fosse chamada a fazer alguma reportagem de futebol, certamente a faria muito bem, porque fazia muito bem tudo. Agora, em relação a relato, Nuno Matos, a única experiência, e não foi nada boa para ela, foi a da Aida Maria, sim. Certo. Pronto, a mulher ao longo da história lutou para conquistar o seu espaço e principalmente para conseguir os seus direitos. Durante as Olimpíadas da Grécia, durante a Grécia Antiga, as mulheres foram procurar o direito, pelo menos, para assistirem aos jogos, não é? E toda essa inserção que hoje a mulher consegue no jornalismo é de louvar. Enfim, levantam-se sempre algumas dúvidas sobre a qualidade da mulher no jornalismo desportivo. Talvez o preconceito, as dúvidas em relação à qualidade do seu trabalho, mas penso que isso hoje está um pouco ultrapassado. O Fernando já disse, eu não sei muito bem como é que é aqui, mas não estou enganado se disser que as mulheres estão em maioria, não, nos cursos de jornalismo. Estão em maioria, mas na área do desporto a maioria é homens, e ainda hoje se nota, tanto na geração dos 20 anos, como na geração acima, algum preconceito, e ouve-se mulheres a falar de desporto, não é de desporto, a falar de futebol, como Mário Fernando está na TSF, é editor de desporto, tem passado muitas mulheres com qualidade a falar de futebol. Antes de mais, obrigado pelo convite. Isto também não é todos os dias que se está aqui ao lado do Fernando Correia e do Nuno Matos, assim. Ora bem, o que é que se passa? Em relação às mulheres, se já passaram por lá, sim, há algumas, e eu digo algumas com muita pena, porque deviam ter sido muito mais. Mas há aqui um contexto. Aliás, nós temos uma mulher na equipa, é curioso, a Paula Dias, não é? Agora, mas é a única.
não é? Eu digo isto com muita pena porque, de facto, do meu ponto de vista, deviam existir mais. Mas, como aliás eles já referiram, há uma diferença brutal entre o que temos hoje e o que tínhamos há 20, 25 anos. Eu estive numa redação de desporto quando comecei a minha carreira, era só homens, mulheres zero. E naquela altura isto era absolutamente natural, não é? Porque era um território no qual era muito difícil as mulheres terem alguma posição. E como eu dizia há bocadinho, em jeito de graça, nesses tempos havia mulheres a trabalhar na área do desporto, pouquíssimas, mas normalmente canalizadas para desportos mais, entre aspas, femininos. Esta designação de desportos femininos é uma estupidez, porque não há uma questão, não há desportos femininos, há desportos, pronto, depois podem ser praticados por eles ou por elas. Agora, mas normalmente eram canalizadas para aí. À medida que as coisas foram avançando, e eu quando falo de avançar não estou a reportar-me estritamente a esta área, estou a falar ao jornalismo em geral. As coisas foram mudando brutalmente. Hoje a redação da TSF tem uma maioria feminina. E acho que isto só por si já é elucidativo. Não na área do desporto. Não, a redação. No desporto, como digo, temos uma. Exatamente. E era justamente esse paradoxo que eu queria sublinhar. É que fica um pouco a ideia de que o desporto é o último reduto que elas ainda não conseguiram conquistar. Mas eu estou absolutamente convicto de que o vão fazer, como fizeram em todas as outras áreas, na política, na sociedade, na economia. Vai acontecer. Elas vão também ficar em maioria no desporto. Agora, é um processo mais lento. E no caso português, nós temos estado aqui a falar do caso português, nós às vezes somos um bocadinho mais, enfim, somos mais conservadores. Latinos, não é o tal problema. Porque o nosso problema, a esse nível, há uma semelhança muito grande entre Portugal, Espanha e Itália. Há aqui muitos pontos de contacto. Chegamos ao Brasil então? O Brasil então, claro. Mas eu só queria reportar-me já a ficar pela Europa, não é? Porque, repara, na Europa Central e do Norte já não é assim. Sim. Já não é assim. Mesmo no futebol. Bom, mas voltando ao caso português, que é aquele que nos interessa, acho que as coisas mudaram substancialmente, ainda bem que mudaram. Não, para mim, eu estou um pouco como o Fernando, não vejo qualquer diferença do ponto de vista de qualidade na abordagem no tratamento das coisas feitas por homens ou por mulheres. Não vejo. Agora, o que me parece é que talvez ainda vai demorar mais um bocadinho até que essa paridade, eu odeio esta palavra, paridade, parece que tem que ser assim, está tudo igualzinho. Não, nós não somos iguais, não tem nada de ser tudo igualzinho. Agora, se há homens que têm méritos e qualidades para fazer as coisas e há mulheres que têm idênticos méritos e qualidades para fazer as coisas, então para mim é completamente indiferente. Sim. Mas sobre tudo isto, agora há uma diferença brutal, de facto. E hoje elas estão em maioria. Agora, no desporto ainda não, mas enfim, lá iremos. De qualquer forma, os exemplos que ele já leu no Matos, trazia aqui uma excelente lista que é exemplificativa das qualidades. E podíamos ter mais. Sim, claro. Aliás, na imprensa há muito mais até. Na imprensa há muito mais. E já te escrever muito bem, a falar muito bem, é preciso notar isso. E depois, eu estou de acordo com o Nuno Matos também, e com o Mário Fernando, mas no que ele disse acerca daquilo que a mulher tem que o homem não pode ter, enfim, em princípio não tem, e isto sem nenhum tipo de machismo, claro que não somos assim. Claro que não. A mulher tem um enquadramento televisivo muito superior ao homem, não é? Isso conta, a imagem conta. Eu não me esqueço muito. Isso é uma evidência. Aí perdemos de goleada. Claro, mas ensinaram-me muitas vezes. É um excelente aliado. Claro, sem dúvida. A rádio tem uma vantagem de ser misteriosa, não é? Quem é que está atrás daquele microfone? De quem é aquela voz, não é? Agora já está um pouco disfarçada porque há muita gente na rádio e na televisão. Mas a televisão tem esta coisa. Tu estás a ver um telejornal e, sem querer, reparas na gravata do apresentador que está torta. Sim. Reparas nos abanos que ele tem em vez de orelhas, reparas no nariz comprido ou não comprido. É verdade isto. E neste caso nelas. E neste caso delas, tu fez uma imagem muito bonita. Olha, que mulher tão bonita. E já estás a ouvir a notícia. Enquanto que no homem tu perdeste já 3 ou 4 informações que são básicas, porque disseste, aquele tipo está
está mal vestido, está mal penteado, está não sei o quê. Com a mulher isto não acontece. Até se nota nas televisões. Nós chegamos lá e eles põem 10 tostões do pó de arroz e vai embora. A mulher está 1 hora a ser maquilhada, não é? Exato. Agora, a mulher atua como, enfim... Esse do atua que eu não percebi. A mulher hoje tem essa função de âncora e apresenta os programas televisivos. Agora tem essa beleza como aliado, mas gostava que as mulheres tivessem mais autonomia, tivessem mais participação, tivessem... Sim, claro. Com certeza, eu acho que isso ainda não temos bem. Já existe, mas... Começam a ganhar algum terreno a esse nível, mas sim, ainda longe. Não há. É fácil, é só contabilizar os homens que têm esse tipo de intervenção a que ele se refere e as mulheres, não é? Claro. Quer dizer, não há um programa de debate desportivo com mulheres. E é uma pena. Não há. E é uma pena. Não há. Eu queria ir por aí, Fernando. Falou da imagem, mas a imagem também pode ser uma prisão para a mulher. Claro. E quando nós já entrevistámos a Cláudia Lopes, jornalista da TVI, faz o Mais Futebol, o Campeonato Nacional ao domingo, e ela diz-nos que a imagem aprisiona a mulher num estereótipo. A mulher tem que preencher certos estereótipos para poder apresentar o programa e está presa a uma imagem e sofre muito mais com o pesar dos anos. Essa imagem em rádio já não é tão preocupante a imagem que a mulher apresenta, mas mais a voz e o que diz. Em televisão a imagem tem essa importância e esse impacto. Não pode também aprisionar a mulher num certo estereótipo e os homens olharem para ela só por aquilo que ela apresenta e não darem valor àquilo que vai dizer. Isso é uma questão cultural, não é? Isso é uma questão cultural e é um pouco uma questão latina, não é? Essa questão que tu estás a pôr não poderias colocar noutro país qualquer do norte, como disse o Mário Fernando, que eles estão muito longe dessa separação, não é? Mas em relação aos países latinos isso de facto existe. Agora, também percebo que o caminho que está a ser seguido é um caminho que vai clarificar muita coisa e a mulher, tal como o homem, que em Portugal são emprateleirados muito cedo, quando deixam de ter uma imagem agradável entre aspas, sei lá o que é o agradável. Essa é outra coisa. São emprateleirados. Mas nas grandes televisões do mundo, e aqui os meus camaradas não me deixam mentir, nas grandes televisões do mundo, e eu aqui vou incluir já a começar a televisão norte-americana e a televisão brasileira, há mulheres e homens com idade a apresentar programas e são reconhecidos pela qualidade daquilo que fazem e não pela sua beleza. E mais, deixam passar na opinião essa tem sido a postura de canais como a CNN, como a BBC, como a Globo, como outros canais. Fernando já referiu, muitas vezes quanto mais velho, entre aspas, ou quanto mais experiente, sinal de que tem ainda que é realmente a pessoa certa e que tem a credibilidade no ponto para poder apresentar os programas de maior destaque e de maior audiência do canal. Aliás, sabes que aqui há uns anos, é um facto. Aqui há uns anos o diretor da TF, na altura, já não é hoje, e uma das batalhas dele era justamente essa, porque mesmo em França eles têm esse problema, o de não conseguir conservar durante muito tempo, como fazem os norte-americanos e os ingleses também, enfim, a escola é mesma. Os ingleses também, claro. E tentar conservar determinadas pessoas à frente do ecrã durante muito tempo, por uma questão de credibilidade. Enfim, porque isso é muito importante ao nível da informação, como é óbvio, a credibilidade. Aliás, acima de tudo, não é? E então ele dizia que lá em França, uma das guerras que ele teve lá radicava justamente nisto, porque o conceito que existia, ou que queriam impor, era de que isto pomos ali uma cara gira, estou a falar delas, uma cara gira, e um tipo qualquer ali diz, isto está resolvido, porque eles naquela altura tinham os telejornais eram apresentados a 2, não é? Sim. Mas ainda existe muito. Sim, claro, naquele dia era assim. E então o conceito era este, e a guerra dele era assim, mas eu quero lá saber do assunto, eu quero é ter ali pessoas em quem está a ver acredite. Claro. É isso que me interessa ao nível da informação, como é evidente. Pronto.
Mas no caso português, de facto, e respondendo diretamente à tua pergunta, é evidente, nota-se que não vale a pena contornar, é evidente que elas são marcadas muito por isso. Percebo perfeitamente o que a Cláudia Lopes diz, porque é uma evidência, não é? Olha o que é que ela tem ali vestido. Mas aquele vestido já. Isto é um bocado parvo. É um bocado parvo, mas é verdade que isto acontece para quem está a ver. Claro. Não é? Mário, e há outra questão. Muitas vezes também estamos a falar da Cláudia Lopes, que domina os assuntos. Que domina os assuntos sim, e que claro, sabe. claro. Agora, também podemos lançar uma cara bonita que vai apresentar um programa desportivo e não domina. E então começamos, tão bonitinha, é tão bonitinha, mas coitadinha. Portanto, a beleza pode servir, como eu dizia, como um forte aliado, mas também pode ser considerado um problema quando o lado profissional é questionado. Porque essa é uma ponderação que é importante fazer, porque isto não é só chegar ali e pôr uma cara bonita, porque e depois fica pendurado, fica dependente do teleponto, porque se alguma coisa falha com aquilo, depois fica, literalmente passa a expressão aos papéis, e é isto que não pode acontecer. E então na área do desporto, não é? Claro. Eu gostava de tocar nesse assunto que o Nuno trouxe, porque eu gostava de saber a vossa opinião se podemos estar em termos de mercado e de publicidade, se as grandes rádios podem incorrer no erro de trazerem mulheres para o desporto, porque sim, porque fica bem para a imagem, falo em televisão, em rádio, porque em televisão algumas já marcaram a sua presença e já mostraram que a mulher realmente pode saber desporto e falar muito bem daquilo que sabe. Em rádio nota-se mais que a mulher tem mais dificuldade em marcar a sua posição, e se não se pode incorrer nesse erro de trazer mulheres só porque sim, porque fica bem, porque vamos mostrar igualdade, e essas ideias que se trazem quando se fala na mulher no desporto, não se pode incorrer nesse erro e a mulher realmente não saber do que está a falar. É preciso que elas queiram ir também para a rádio. Porque hoje em dia a maioria das mulheres querem ir logo para a televisão, para a pantalha. Claro. É preciso que elas queiram. Se elas quiserem. Mas atenção, isso é válido para elas e para eles. Sim. Tu hoje, se fizeres uma auscultação a toda a gente que está. Primeira opção, televisão. Não tem direto, mas a esmagadora maioria. E elas e eles. E atenção, a televisão tanto põe no pico, como numa semana. Como destrói numa semana. Em uma semana não. Difícil. Em numa hora. É difícil. Acabou. Destrói num programa. As pessoas não têm ideia. Tu dizes um disparate e estás marcado para toda a vida. Do monstro com que estão a lidar. Isto de fazer televisão não é assim. Não é, pronto, olha, estamos ali e tal, porreiro. Olha, eu vi na televisão e tal. Não, mas depois tem o outro lado. Tem consequências, porque quando se derrapa uma vez, é uma tragédia. Mas nós na rádio a rádio já era um problema a esse nível. Não é? Não vamos ter ilusões, porque enfim, na rádio também não se pode dizer exatamente a primeira coisa que nos passa pela cabeça. E na rádio já era assim. Agora, televisão, juntando imagem, a coisa é muito mais complicada, não é? Porque eu na rádio posso estar aqui a esbracejar, como nós estamos aqui. Sim, não sei quê. claro. Mas eu não posso ir para a televisão fazer isto. Não podes, claro. Não tens hipótese, não é? Em relação àquilo que tu disseste da mulher vir porque sim, eu feliz-me de tudo aquilo que seja porque sim. Tem que haver uma razão, tem que haver um motivo, não é? E portanto, eu acho que a mulher tem tal como o homem, os mesmos direitos, sim. Isto é quase uma teoria machista, vir lembrar uma coisa que não devia ser lembrada, não é? Tal qual como não devia haver o Dia Internacional da Mulher, porque também não há o Dia Internacional do Homem, não é? Podia haver o Dia Internacional do Ser Humano, não é? Agora, a grande questão é esta: a mulher tem valor para fazer, faz. O que é que não há de fazer? A mulher já chegou à política. E ainda bem que chegou à política, claro. Porque desempenha papéis fantásticos. Nós todos os dias vemos grandes intervenções na Assembleia da República da parte de mulheres. Não é? E independentemente de partidos, são de facto interventivas e sabem o que fazem, o que dizem. E portanto, o papel delas já está bem definido entre nós, pelo menos a ideia que nós temos é comum, que sendo boa, não é porque sim, é porque é boa. Está na televisão porque vale, está na rádio porque vale, porque faz bem. Claro. Porque faz bem. Claro. Pronto, é só isto. E este é que é o caminho. Também é o melhor que os homens. Também é o melhor Claro. que os homens. Exatamente. E até acho que a mulher possuía
esse diferencial de envolvimento, tem esse diferencial de envolvimento, essa parte emotiva, e por vezes isso também ajuda a própria mulher. Claro que ajuda, Nuno, claro que ajuda, sim. Não sei se vocês concordam, mas esse lado emotivo da mulher também ajuda muitas vezes. Que a propósito falavas aí de cair na tentação, uma coisa parecida, de incorrer no erro que seria puxar a mulher só para dizer não, atenção, nós isto aqui é uma coisa, e tentar, enfim, rendibilizar isso no plano comercial. Enfim, se porventura alguém pensar fazer isso, eu acho que é um disparate, porque não se pode ir por aí, ou seja, não se pode explicar a chamada de mulheres, porque para isto é um investimento que nós estamos aqui a fazer do ponto de vista comercial. Repara, não é humano nem jornalístico, e o ponto de vista só pode ser este, para quem puxa as mulheres para determinadas atividades. Ou elas, ao contrário, porque isto é válido nos dois sentidos, elas conquistam esse espaço legitimamente. Agora, estar a definir isso quase como uma estratégia de ataque comercial, acho que é medonho, não. Essa fase, por aí acho que não. Agora está tudo diferente, não é? Essa fase da mãe, da dona de casa, isso já acabou, minha amiga. Isso agora, as mulheres entraram no mercado em todas as áreas e são muito competentes e estão ao nível dos homens, não é? O Mário já disse, e na redação da TSF tem mais mulheres que homens. Já estamos a perder. Claro que na área do desporto é um bocadinho diferente. Olhando para o todo, isso tem a ver com a tal metodologia, com a tal linguagem um bocadinho específica, em que por vezes eu acho que a mulher tem um bocadinho de dificuldade de se adaptar. Mas já sabes eu acho que o problema está nos dois lados. Por um lado, essa dificuldade, digamos assim, que algumas mulheres estão a se adaptar a esse tipo enfim, não queria chamar de linguagem, mas de movimentação dentro da área. Vamos pôr as coisas mais genéricas. Isso por um lado. E por outro, isto também tem a ver com a forma como a sociedade olha para isto. O outro lado da questão também pesa aqui, porque nós somos, desse ponto de vista, muito conservadores. E os portugueses, imagina que de repente, não é, isto se invertia como se inverteu noutras áreas, ou seja, elas passam a estar em maioria. Eu acho que ao fim de algum tempo as pessoas já começavam a lidar com isso com a maior das naturalidades. Isto é, perante a realidade, e interiorizavam aquilo. Agora, como isso ainda não aconteceu, mantém-se aquele registro mental que vem de trás. Mas eu acho que acho que é ultrapassável, é uma questão de tempo. Mas eu lembrei-me agora de uma situação. Ora, tu repara, se põe Sporting campeão nacional, estádio de Alvalade. Vamos em direto para a repórter Cláudia Martins, que está junto ao novo campeão nacional. Bem, estou agora aqui no balneário do Sporting, vou entrar. O que é que você está aqui a fazer dentro do balneário? E por vezes... meu caro, mas se fores aos Estados Unidos, isso acontece. Eu sei que sim. Não é? Elas em direto no balneário deles, eles estão a falar a sério. Eu sei. Vocês sabem isso. Mas não é muito. Mas é complicado. Mas é um espírito latino. Mas lá está. É um espírito latino. Então, e qual é o problema? So what? Não, mas atenção. Qual é o problema? Estou a dizer porque pode não ser muito. Mas o Nuno falava das mulheres não se afirmarem tanto ou levar mais tempo no desporto, porque a TSF tem uma mulher, apesar da maioria da redação ser composta por mulheres. Tem uma mulher no desporto. O Nuno falava das metodologias, das especificidades do desporto. Sim, mas especialmente no futebol. Especialmente no futebol. Essas especificidades serão a maior razão para ser mais lento este processo da mulher que já se afirmou em muitas áreas. Eu não consigo sequer ser taxativo em relação a isso. Pronto, a explicação está aqui. Eu acho que não há um fator a explicar isso. Mas o futebol não é exclusivo dos homens. Não, pois. Atenção. E atenção aqui uma coisa. Agora, essa dos exclusivos dos homens agora fez-me lembrar uma coisa importante. É que o futebol feminino, como devem ter reparado, está num crescimento acelerado
em vários pontos do mundo. Não é o caso português, enfim, este aqui é mais lentinho. De ter aqui uma à parte, a TVI 24 já começou a transmitir jogos da seleção portuguesa feminina. E se calhar isso poderia ser, não sei o que é que acham, uma forma de lançar também a importância que o desporto feminino está a conseguir conquistar nas televisões, e a TV é um canal visto por muitos portugueses e com audiência, e com muitas audiências, está a conseguir ganhar esse terreno. Não podemos ainda fazer comparações com o futebol masculino, mas está a conseguir ganhar a sua projeção já nas televisões. Em primeiro lugar, o simples facto de estar lá já é um passo importantíssimo, não é? Porque durante anos a fio as televisões, enfim, as televisões e tudo o resto, a importância que davam ao futebol feminino era zero, não é? Pronto, hoje, aí está, com este exemplo concreto da TV, já não é assim. Depois, a propósito justamente do futebol feminino, que está em claro crescendo, e portanto, hoje nós vemos em vários países onde o futebol feminino é praticado com, enfim, relevância. Um dos casos é o Brasil, não é? E há muita mulher a fazer futebol, neste caso futebol feminino, no Brasil, como é nos Estados Unidos, por exemplo, que é outra potência mundial do futebol feminino. E portanto, lá está, vamos sempre derrapar um bocadinho para o nosso problema de sermos um país latino, europeu, sul da Europa, conservador a vários níveis. São décadas e décadas de lidar com o futebol desta maneira, e portanto, mas vou dizer uma coisa, eu acho que o caminho pode ser lento, não excluo essa hipótese, mas vai ser inevitável. Acho que daqui a uns anos vamos estar provavelmente aqui ou vão vocês estar aqui provavelmente com 3 jornalistas mulheres a refletir sobre o jornalismo masculino. É isso que falta. O que é que. O papel dos homens no jornalismo. Portanto, não me espantaria. Eu não me agrada muito essa ideia, não é? Mas não é por uma nada, Mário, é só porque eu acho que se deve discutir o jornalismo. Claro, não o masculino, não o feminino. Claro, o jornalismo, assim, não é? Mas deixa-me dizer mais uma coisa. O facto de se mostrar o futebol feminino na televisão já é um caminho para que as pessoas possam ver o futebol feminino. Se até aqui tinham que se deslocar ao estádio, e devem deslocar-se aos estádios para ver o pouco futebol feminino que há em Portugal, e neste caso é bom nós cumprimentarmos o Fofó e o Domingos Stanislau pelo trabalho que está a fazer com o futebol feminino. É verdade. E face às condições é notável. Exatamente. Portanto, eu acho muito bem que se mostre o futebol feminino. É meio caminho andado para que as pessoas vejam o futebol feminino e compreendam que há ali gente a jogar muito bem à bola, com grande expressão, e que o futebol não é pontapé para a frente, feito pelas mulheres, é um futebol taticamente correto, não é? E também para mostrar a mulher árbitro, não é? Que é outra questão. É quase tão importante aqui em termos de discussão ou em termos dialéticos como a mulher relatora desportiva, é a mulher árbitra a dirigir jogos de homens, não é? Porque não? O caminho vai ser este, inevitavelmente. Vai ser, oxalá não demore muito tempo, não é? Porque eu sou adepto dessa igualdade, mas de qualquer modo eu estou com o Mário Fernando. Vai ser, inevitavelmente vai ser. E tenho muita pena que a pouco e pouco não tenhamos mulheres árbitros a dirigir jogos de homens. Tenho muita pena, mas vamos lá chegar. Agora, na nossa área, estamos com, por exemplo, ao nível da rádio, temos a Paula Dias, que apresenta os programas desportivos, temos a Cláudia Martins, que desenvolve o trabalho de reportagem e já surge nos estádios a fazer reportagem de pista, mas são as únicas, não é? Sim, mas ninguém brinca com ela, ninguém a leva a mal. E respeitam. Respeitam o seu trabalho. Ela tem competência. Não, porque no meu tempo, e quando falei há pouco na Ida Maria, o meu tempo é este também, porque estou aqui ao pé de vocês. Mas naquela altura em que nós tentámos lançar uma relatora, calculo que era uma pedrada no charco. Foi a única, não foi? Até hoje. Foi a única até hoje. Foi a única. A Ida Maria, que era uma joia de pessoa e que gostava imenso de futebol, foi insultada num estádio, não importa
qual me insultada neste aspecto. O que é que estás aí a fazer? Vai para casa cozer meias, o teu marido está lá, vai fazer um almoço para ele. Era aquilo que eu dizia, era aquilo que era o machismo daquele tempo, não é? Claro, tu lembras-te? claro. A mulher era doméstica, ainda me lembro. Profissão doméstica. Não, mas por isso é que eu uma coisa por isso é que eu inacreditável, não é? por isso é que eu disse aqui que aquele tempo, aquele mau tempo para as mulheres da mãe e da dona de casa, já acabou, não é? Mas as mulheres estão completamente inseridas no mercado de trabalho, em todas as áreas, e no meio desportivo, no jornalismo desportivo, também cada vez mais. Podia ser melhor, podia, como eu já tive... Sim, o percurso não está concluído agora. A mulher ainda não possui espaço, na minha opinião, a mulher ainda não possui um espaço para poder realmente expressar as suas opiniões sobre o desporto. Acho que falta um bocadinho isso. Ia falar nisso e ia-lhe introduzir também aqui uma questão. Não existem muitas mulheres a comentar. Também, já falei disso. Sim, artigos de opinião, mesmo na imprensa escrita. É isso que eu isso também se deve ao facto cultural de o público aceder melhor às ideias e às opiniões dos homens e questionar muito o ponto de vista feminino por ser mulher. Existe o estigma, existe o preconceito, claramente. Eu sei o que estou a dizer, porque eu, na Sport TV, a Helena... Não me lembro agora o segundo nome, mas a Helena faz lá comentários e eu por vezes vejo no Facebook e no próprio site os homens a dirigirem-se a ela com esse preconceito e fazerem a crítica. Enfim, mas também não vamos agora, provavelmente sou uma minoria. Eu acho que hoje já é uma minoria contestatária. Mas que existe. Existe. Claro que existe. Mas vai existir a vida toda. Isso não tenhas dúvidas. Porque essas minorias ultraconservadoras, quase extremistas do ponto de vista do pensamento, é verdade. Mas vão existir a vida toda. Isso não. Agora, a grande maioria é que conta, e de facto, eu não acho que a grande maioria não alinha por essa lógica. E seguindo justamente aquilo que o Nuno estava a dizer, nós fizemos uma vez uma experiência. Correu muito bem. Isto agora para dar o exemplo do contrário. Não foi no futebol, foi no hóquei em patins, no campeonato do mundo, da Europa, do mundo. Foi em Passos de Ferreira. Foi quem já há uns largos anos. Então, uma comentadora de hóquei em patins, jogadora de hóquei em patins, feminino, lá está. Então convidámo-la e ela que foi a comentadora dos jogos da seleção. Uma comentadora, uma especialista. Correu muito bem. E as pessoas... Repara uma coisa, estamos a falar de hóquei patins em que ela percebe muito mais daquilo que eu. Quer dizer, eu estava a pensar, e penso que boa parte, ou grande parte das pessoas que gostam de ver hóquei patins, como eu gosto de ver, noutras modalidades, mas uma coisa é saber daquilo, uma coisa é gostar, outra é saber daquilo. E ela de facto sabia daquilo, que, enfim, e muito por obrigação, enquanto jogadora. Belos tempos, quando se fazia o hóquei patins. É verdade. Na altura em que havia hóquei patins, não é? Em que os relatos de hóquei patins tinham exatamente, uma relevância fantástico, claro. Não é? Aliás, talvez uma das melhores mais radiofónicas que existe, o hóquei patins, não é? Muito mais que televisiva. Mas dizia, só para concluir, que foi porreiro, e a coisa correu muito bem, e ela foi fantástica, e as pessoas aceitaram muito bem, lidaram muito bem com aquilo. Portanto, estamos a falar de hóquei patins, não estamos a falar de uma modalidade normalmente classificada de feminina. Não, quer dizer, não, o hóquei patins até com uma forte componente masculina, também é hóquei feminino, evidentemente, mas não é? E portanto, a coisa ali resolveu-se muito bem. E é uma questão também que ainda não ficámos aqui. Agora não vamos falar dos homens, vamos só falar das mulheres. É a questão da própria rivalidade, mas também há rivalidade saudável das próprias mulheres no seu trabalho, no dia a dia. Isso então, também, e não há entre os homens também. Também, não, mas estou a dizer para falar, estamos a falar das mulheres, nos homens há muito. Claro. Isso também, atenção. Agora, eu gostava também de falar, enfim, até se tivéssemos aqui algumas mulheres, algumas jornalistas desportivas, também gostava de lhes questionar, então, para falar de algum assédio que já possam ter sido alvo. Uma vez li um artigo de jornalistas brasileiras, de jornalistas dizer que tinham uns palermas, uns dirigentes desportivos convencidos que de vez em quando assediavam, tão bonitinha e tal, querem jantar, enfim, isso também acontece, mas a mulher hoje em dia está preparada para isso e para muito mais, para se defender. Mas também isso também tem a ver com alguns dirigentes que claro não percebem que as coisas não funcionam assim. Os três, o Mário, o Nuno e o Fernando, trabalham com mulheres no desporto. Sentem
a Cláudia Lopes disse-nos isso, que as mulheres têm que trabalhar mais e têm que provar mais o valor delas enquanto jornalistas. E aqui falo no jornalismo, não só no desportivo, mas no jornalismo em geral. A mulher, na visão de uma mulher, tem que provar mais quando entra, tem que provar 10 vezes mais que vale tanto como o homem. Na profissão, a desempenhar a mesma tarefa, que é ser jornalista. Os 3 trabalham com mulheres. E ela também deu a questão de que o Nuno falava de que a mulher já não é a mãe, a doméstica, nem a dona de casa, mas continua a ser mãe. A Cláudia Lopes é mãe, claro. é dona de casa e é jornalista. E nós também somos pais, também temos as nossas tarefas de casa, também lavamos a louça. É isso que eu queria perguntar-vos, se os homens também já sentem essa pressão fora do trabalho, do trabalho que antes era conotado com as mulheres, que era o de ser dona de casa, se isso também já é uma realidade para os homens e se realmente as mulheres têm que trabalhar mais para provar o valor delas enquanto jornalistas, ou se isso já não é tanto assim, se a mulher já se consegue equiparar em termos de trabalho e de provas que tenha que dar, tanto a ser tão igual como o homem. Olha, na minha experiência em relação à TVI, porque em relação à rádio não tenho esse tipo de experiência, visto que o único programa que eu apresento agora é um programa que é aberto a homens e mulheres, mas eu não trabalho diretamente com mulheres apenas como convidadas, como suponho que sabes. Vais ser convidada também, não é? De qualquer modo, o que eu não entendo a Cláudia Lopes, mas é uma questão que ela própria terá de explicar, porque tê-la vivido, provavelmente tê-la vivido. Eu não sinto isso. Eu sinto que qualquer pessoa que chega a uma redação de uma televisão ou de uma rádio ou de um jornal tem de provar que é capaz de. Mas qualquer pessoa, mulher ou homem, a mulher tem que provar 10 vezes mais, 20 vezes mais. Eu não sinto isso, pelo contrário. Não sinto isso. Sinto muito jovem que chega à televisão, à TVI, e que vem dizer: ei, tenho um longo caminho a percorrer, isto estou-me a exigir tanto, estou-me a pedir tanto, e não sei o quê. Não percebo que haja alguma diferença, mas não tenho capacidade para discutir isso, porque não sou mulher. Não vivi, não passei isso, não é? Agora, aquilo que eu vejo não é assim. Concordo inteiramente com o Fernando, não é a mulher que tem que provar, somos nós é que temos que provar todos os dias. E nós já temos muitos anos de rádio, mas todos os dias temos que provar. Não é provar a redação, é provar às pessoas que nos estão a ver ou que nos estão a escutar. Sim, é para essas pessoas é que nós temos que provar. Não é fazer rádio nem televisão para o umbigo, nem fazer para os amigos, nem... Não, temos que provar às pessoas. Nós somos aquilo que as pessoas querem que... Mas as pessoas estão habituadas a questão cultural, sempre foi assim. Os homens estavam mais associados à área do jornalismo. Eram homens que faziam. Isso hoje é outra questão. Temos que provar ao público, se calhar o público vai estranhar ao início ouvir na rádio uma mulher comentar desporto. Mas hoje em dia já vai relatar vai aparecendo, mas é mais difícil se calhar para uma mulher. Eu não sei se eu volto à minha, não sei se será mais difícil para a mulher ou se é a forma como a sociedade absorve ou não absorve essa lógica. Eu acho que, como eu dizia há pouco, as coisas foram mudando e já mudaram bastante nos últimos 20, 30 anos, mas muito mesmo. Isso que a Cláudia Lopes diz, eu por acaso também já ouvi a outras jornalistas que trabalham noutros sítios também, mas um discurso um pouco semelhante. Não, porque as mulheres têm que fazer o dobro. Isto é, afirmar-se profissionalmente no dobro para ganharem um espaço, um terreno, não sei o quê e tal. Bom, eu como digo, tenho uma grande dificuldade em fazer uma avaliação dessas, porque elas é que poderão fazê-lo, não eu. Eu acho que aí estamos todos em equação, porque, como dizia o Fernando, isto quando se chega a um sítio para trabalhar, meu caro, temos que pedalar, e seja homem ou mulher, porque isto é assim, não se pode partir do princípio, porque não é verdade, que o facto de ser homem lhe dá um estatuto de privilégio à partida em relação a uma mulher. Isso não é verdade. Isso hoje não é verdade. E portanto, mas é como digo, não sei exatamente o que ela se refere. O que eu noto hoje
E por vezes eu falo há estagiários que trabalham comigo com muita qualidade e muita competência, e não sei se penso que vocês também concordam, não é pelo Fernando, pelo Nuno ou pelo Mário ter 40 ou ter 25 ou ter 30 anos de profissão que são mais competentes do que um jovem que apareça que tenha 2 ou 3 anos de jornalismo. Agora, o que eu noto hoje em dia é que e falo por alguma experiência que eu tenho, falo com alguns jovens que entram agora no mercado, é que ao fim de 1 hora ou 2 desistem de procurar notícia ou dizem que já estão muito cansados. Sim, eu queria ir por esse lado que o Nuno agora referia, para finalizar o debate, uma opinião dos três sobre o que é preciso, tanto para uma mulher como para um homem, para se afirmar no mundo desportivo, para além do conhecimento que obrigatoriamente tem que levar da área, para se conseguir afirmar perante o público e numa redação, seja numa redação escrita, radiofónica ou televisão, para se afirmar com competência para tal, o que é que precisa para além do conhecimento obrigatório que terá que ter de desporto? Depende muito da área em que ela estiver, mas há várias coisas que são comuns ao jornalismo e também à rádio e à televisão. Eu digo à imprensa, à rádio e à televisão. E isso que é comum senta basicamente naquilo que tu acabaste de dizer, que é a competência. Se tiver competência, é competente, pronto, preenche os requisitos todos. É competente, não é? É credível. Aquilo que diz faz fé. A pessoa acredita. As fontes onde foi recolher a informação são fontes fidedignas. A informação está confirmada. O seu comentário é um comentário que não é tendencioso. É um comentário lógico, independente, isento. Se é que existe isenção, isso dava outro debate. Isenção e independência. Nós, por norma, nós jornalistas temos um código de ética que respeitamos ou que tentamos respeitar, e uma das coisas que tem a ver a nossa ação no jornalismo é a isenção. De qualquer modo, desde que a mulher preencha esses requisitos, é evidente que não me parece que tenha de ter um estatuto muito especial para que as pessoas que a leem ou que a ouvem que a entendam bem e que aceitem e recebam a sua mensagem, que ela quer transmitir. Acho que é uma questão de capacidade, de competência, de credibilidade. Não vejo que haja mais nada. O fundamental está aqui, não é? E isto é válido para elas e para eles. Sim, claro. De facto, sobre isso não há grande diferença. O Nuno falava um bocadinho de pessoas que estão há não sei quantos anos ali, que isto não tem a ver com a idade. E de facto não tem a ver com a idade, nem tem a ver com o sexo, é indiferente. Há pessoas que eu conheço, pessoas que estão há 20 anos nesta profissão e que estão hoje igual ao que eram no início, o que é terrível, não é? Por contrapartida, tem pessoas que estão nesta vida há 2, 3 anos e que deram saltos qualitativos brutais. Portanto, isto não tem a ver com a idade, nem tem a ver com o sexo. Isto é válido para eles e para elas, porque eu conheço casos destes com eles e com elas. Exatamente igual. Qualquer uma destas duas situações. E, portanto, acho que competência. O tentar sempre ir mais longe. O tentar sempre conseguir mais alguma coisa. Isto é trabalho. E, portanto, quem estiver disposto a trabalhar, e a trabalhar a sério, porque dizia o Fernando Alves que isto, de facto, ele acerta na mousse quando ele diz que isto de ser jornalista não é bem só um ofício, não é? Isto é mais do que um ofício. E de facto é verdade. Enquanto as pessoas não perceberem que isto é quase uma via sacra, digamos assim, não é? Enquanto não perceberem isso, não vão lá de nenhum. Claro. Portanto, um jornalista tem que perceber isso. Claro. Também não há muito mais para dizer nesta altura. Competência, disponibilidade, o gosto pela profissão, atenção. E eu gostava de dizer isso, se há alguma mulher que tem dúvidas, mas será que eu não sei bem se vou gostar de ir para a área de desporto? Então nem sequer comece, não é? É, sem dúvida. Eu acho que essa é a grande questão. Portanto, competência, disponibilidade, o gosto pelo desporto e o gosto pela profissão, e depois sim, esperar pelos elogios e o fim pelo dinheiro.
Portanto, isso é a última coisa. Portanto, tudo o resto vem à frente. Belas, inteligentes e competentes é o que se quer, não é? E hoje foi com gosto que aqui estivemos a falar deste jornalismo, também de salto alto, não é? Com muito gosto. E eu espero que as mulheres possam ir em frente. E quem acha que a mulher e o futebol não ligam, estão completamente enganados, porque liga muito. E eu acho Basta olhar para as bancadas dos estádios. É verdade, portanto, não é? Claro. Isso deixou de ser um trabalho exclusivo dos homens, e hoje as mulheres têm conseguido agarrar esse nicho de mercado muito importante, e parabéns a elas e muita força, porque nós acreditamos nelas, porque elas também têm muita competência, mas fazer tudo sempre com grande paixão. Como eu costumo dizer, a rádio, e não vou falar da televisão, porque eu também já faço televisão há 20 anos, mas a rádio é a minha vida, é a minha história, é o meu amor, e se calhar o Fernando e o Mário partilham desta opinião. Não há sem dúvida nenhuma. Estou ao teu lado. A rádio para mim é grande paixão e será eternamente é a nossa vida e a minha amor. paixão. Eu vou fazer, a propósito a minha paixão, só aqui uma pequena inconfidência, porque a minha mulher também trabalha na área da comunicação e, portanto, tive uma pachorra doida, mas para ela também é mais fácil perceber esta vida, não é? Do que, enfim, qualquer outra. E ela várias vezes costuma dizer com muita piada e tal, assim, não, tu estás casado com a rádio, eu sou outra. Porque é um bocado isto. Porque, de facto, é um bocado isto. Isto é da brincadeira, evidentemente, mas é uma caricatura que acaba por ilustrar um pouco o que é a nossa profissão. Obrigada aos três, obrigado Fernando, obrigada Nuno, obrigada Mário. Querida. Este foi o primeiro debate sobre a mulher no desporto. A série vai finalizar com um debate com 3 mulheres. No sábado podes ouvir a entrevista com a Cláudia Martins, com a Cláudia Lopes. Estávamos a falar da Cláudia Martins, mas foi a Cláudia Lopes que nós entrevistámos e que este sábado vais poder ler a entrevista. Fica connosco, este projeto é para vocês, para poderem refletir sobre o papel da mulher nesta área que é o desporto.